Vocês lembram desse árbitro aqui? Jean-Pierre Gonçalves de Lima? O último jogo que ele apitou foi Atlético Paranaense e Palmeiras em 2023. Foi um jogo polêmico, teve um pênalti que ele marcou do Zé Evaldo, que o VAR chamou, aí ele marcou um pênalti do Zé Evaldo no Henrique, que é esse daí que eu tô mostrando pra vocês. Esse jogo terminou 2-2 após o Palmeiras estar vencendo por 2-0. Nesse mesmo jogo ele deu um pênalti para o Atlético e também expulsou um jogador do Palmeiras. Tudo corretamente, pessoal. A única dúvida mesmo é esse lance do Zé Evaldo que eu mostrei pra vocês, se era para expulsão ou não. O restante, ele foi correto. Ele não fez nada de errado. Ele não prejudicou o Palmeiras e não beneficiou o Atlético. Ele agiu corretamente. E ele agir corretamente custou caro. Porque o pessoal do Palmeiras começou a fazer pressão. O CNM, que era chefe de arbitragem na época, expôs o Jean-Pierre publicamente, dizendo que o Jean-Pierre deveria ter expulsado o Zé Evaldo. E depois disso ele nunca mais apitou. Ou seja, ele tomou uma ação de interpretação ali que, sim, acredito que era para expulsão. Mas quantas vezes não aconteceu a favor até do Palmeiras que o jogador não foi expulso? E contra que ele toma a decisão de não expulsar porque ele já havia dado o pênalti, e tem esse meio termo na regra aí de não punir duas vezes o time, né? Então talvez ele aplicou isso ali no momento. Enfim, mas aí o fato dele não ter, digamos assim, feito o que os árbitros fazem hoje, de beneficiar o Palmeiras na cara dura, de não expulsar jogadores. Vocês viram a entrada do Maurício, a cotovelada? Tem lance do Gustavo Gomes, não é um só não. Você pode procurar vários lances do Gustavo Gomes que deveria ter sido expulso e em muitos ele não leva nem amarelo. Então, às vezes, o árbitro ele não tá de má fé. Ele tá com medo de acontecer isso aqui, ó. Dele não apitar mais, dele ser afastado. São 3 anos sem o Jean-Pierre apitar um jogo profissional. O Jean-Pierre não é velho. O Jean-Pierre tem 47 anos. Na época ele tinha 44. Pra vocês terem uma ideia, o Marcelo de Lima Henrique tem 54. Faz 55 agora em agosto. Então ele não é um árbitro velho. O Daronco tem 45 anos. Sumiu, entre aspas, o Jean-Pierre com 44. Quem explica esse sumiço? Todo esse burburinho, porque não é coincidência. O mesmo jogo que termina 2-2, que ele dá um pênalti pro Atlético corretamente, que ele expulsa um jogador do Palmeiras pelo segundo amarelo corretamente, que ele dá um pênalti pro Palmeiras que foi pênalti, e aí o possível erro dele foi não expulsar o Zé Evaldo, que desagradou o Palmeiras, né? E foi na CBF reclamar, causou esse afastamento, esse sumiço dele, nunca mais ele apitou, por causa de uma ação, por causa de um lance. Então aí vocês começam a entender porque muitos árbitros fazem de conta que não vê. Cotovelada, chute na canela, solada, entrada forte, não dão pênalti. Aí por outro lado, um toquezinho igual no jogo contra o Sport, um toquezinho no pé, que o jogador do Palmeiras, que o Veiga chuta, né, o jogador do Sport, eles dão pênalti. Enfim, aí você começa a entender. Talvez não seja má vontade do árbitro, que ele tá beneficiando o Palmeiras. Não, ele tá só com medo de acontecer a mesma coisa com ele. E não poder apitar, não poder ganhar o dinheiro que ele tá acostumado pra ter a vida melhor dele, pra manter o padrão de vida, porque eles não ganham pouco. E aí, se eles não puderem mais apitar, o que eles vão fazer? Já com 47, 46 anos, sem ter ali o pé de meia deles pra aposentadoria. E aí, como é que funciona? A CBF não dá suporte depois que o cara para de apitar. Ele tem que se virar. Vocês entendem o que acontece? Então, por isso que os árbitros têm tanta boa vontade, igual diz o Thiago Leifert, né? Eles têm boa vontade, né? Por isso que os árbitros, então, têm muita boa vontade com o Palmeiras. Medo de acontecer isso aqui.